E o diagrama de Ishikawa, ele já é uma ferramenta bem interessante, a gente estuda bastante o diagrama Ishikawa quando a gente vai falar de gestão da qualidade total, tá? Ele é um diagrama que ele busca encontrar as raízes dos problemas. Como assim raízes dos problemas? A gente sabe que dentro da empresa existem vários problemas. E às vezes a gente fica buscando soluções paliativas para os problemas. E soluções paliativas não resolvem o problema na fonte. O que isso significa? Que num futuro próximo esse problema vai voltar a se repetir. Então a ideia aqui é identificar as causas dos problemas, tá? Então, é um método efetivo para ajudar a pesquisar as raízes dos problemas, tá? Através do levantamento de algumas questões. A gente vai falar sobre essas questões, tá? A partir dos questionamentos que deve se ir preenchendo uma espinha. Esse diagrama ele é chamado de espinha de peixe por causa do formato dele, tá? Vou até adiantar aqui para a gente visualizar. Ó. Isso aqui é o formato, por isso é chamado de espinha de peixe, porque ele lembra a estrutura de um peixe, tá? Então ele também pode ser chamado de diagrama de causa e efeito, porque ele vai justificar quais são as principais causas de um determinado efeito. E ele também pode ser chamado de diagrama de 6M também, tá? Diagrama 6M exatamente por causa desses tópicos, ó. Material, método, mão de obra, matéria-prima, meio ambiente e medida. Então, 6Ms, beleza? Então, voltando aqui, ó. Continuando, ó, é uma representação gráfica das possíveis causas que levam a um determinado tipo de efeito, e as causas são agrupadas por categorias e semelhanças. Como, por exemplo, através de materiais, equipamentos, pessoas, processos. Então a gente agrupa as principais causas de um determinado tipo de problema, para que a gente possa avaliar cada tópico de maneira isolada. Wesley, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é a gente isolar o causador do problema. A gente vai ramificando, separando em categorias até encontrar a real fonte de um problema, tá? Então, ó, quais são as etapas para a elaboração de um diagrama de Ishikawa? A gente tem a discussão do assunto. Então, você vai juntar aí com o seu departamento, né, sua equipe, e vamos conversar sobre esse problema. E aí, galera, a gente está com um problema aqui, a gente não está alcançando os resultados, a gente tem um determinado OKR para alcançar, já é o terceiro semestre consecutivo que a gente não consegue alcançar. E qual que é o efeito disso? Cara, isso está trazendo uma série de problemas para a gente, tá? A gerência executiva já está cogitando trocar algumas coordenações, então a gente precisa rever essa situação. Quais seriam os possíveis problemas para o não atingimento desses OKRs? Percebe que isso aqui é tudo uma discussão, isso aqui tudo é tratado na equipe? E a galera vai pontuando, olha, eu acho que a gente não está atingindo o resultado por conta disso, isso, daquilo, outro. Eu acho que a gente não está atingindo o resultado porque a gente não tem o recurso necessário. Eu acho que a gente não está atingindo o resultado porque a gente está com um sistema inadequado, porque a gente está com volume de pessoas reduzidos. Então a gente começa a fazer um levantamento das possíveis causas. Mas percebe que aqui a gente não tem a causa efetiva. Aqui a gente está supondo. E é por isso que a gente insere essas possíveis causas, essas informações no diagrama, para que depois a gente possa analisar de uma maneira mais objetiva. Por exemplo, ó, aqui eu posso ter um determinado tipo de problema, né, como está descrito aqui, ó. Problema, eu posso colocar, o problema é a queda nas vendas, cara. A gente está com problema aqui nas quedas das vendas. Deixa eu ver até se eu consigo ampliar um pouco para melhorar a visibilidade aqui, ó. A gente está com problema na queda das vendas. Isso aqui é o problema, né? E aí a gente começa a destrinchar. Beleza, dentro desses problemas, a gente tem os 6Ms. Então, eu vou separar material, método, mão de obra, matéria-prima, meio ambiente e medida. Então, a gente começa a avaliar dentro de materiais. E aí, galera? Dentro de materiais, o que os materiais podem influenciar nesse nosso problema? Ah, Wesley, aqui ele deu um exemplo de material com defeito, material obsoleto, sei lá, a ferramenta é inadequada, o computador é velho, o computador não funciona, o telefone não funciona. Então a gente vai colocando aquilo que pode ser. E às vezes a gente avalia, não, cara, e material realmente não tem problema no material. E o método?
Ou seja, os processos que estão desenhados, a maneira que a gente está fazendo. Olha, Wesley, eu acho que a gente está fazendo de uma maneira inadequada, eu acho que a gente está perdendo tempo demais esperando ali o ciclaninho fazer uma assinatura, eu acho que se a gente cortar essa assinatura aí, a gente ganha bastante tempo, eu acho que está dando muito erro quando a gente pede para o cliente vir manualmente, presencialmente aqui, se a gente às vezes criar uma situação onde ele possa assinar os contratos à distância pode ser mais interessante, então a gente começa a avaliar o método. A gente avalia critérios de mão de obra. Por exemplo, a gente está com pessoa ruim, mas lá no fundo, né, o processo seletivo está falhando, está escolhendo pessoas com a experiência errada, né, a gente não tem um treinamento adequado, pô, tu colocou a gente na bomba, a gente nem sabe usar a ferramenta, né, os gestores desqualificados, a gente está com uma gestão aqui que não está motivando a gente. Então percebe, a gente está abrindo o leque para as diversas causas, né, que podem estar contribuindo para esse problema. A gente pode acrescentar aqui também a matéria-prima, isso principalmente no caso de processo produtivo, né? Equipamento antigo, alto nível aqui de defeito nas máquinas utilizadas, insumo de baixa qualidade, o ambiente de trabalho, né? O meio ambiente. A gente tem aqui a medida que está muito ligada à padronização, né? Então percebam, pessoal, existem várias possibilidades de a gente estruturar aonde encontrar a solução para esse problema. Como eu falei para vocês, a ideia desse diagrama é justamente a gente preencher. Pô, vamos preencher o diagrama aqui. Para quê? Para a gente poder analisar de uma maneira mais estruturada e coletar informações para que possamos tomar decisões. Porque aqui a gente sai do achismo e a gente começa a trabalhar com mais objetividade. Às vezes a gente pensa, o problema é o Cleiton, cara. Pô, o Cleiton é complicado. E aí quando a gente analisa, não é o Cleiton o problema, é o sistema que é inadequado. Não é o Cleiton que é o problema, é o clima organizacional que está ruim. Às vezes não é o Cleiton o problema, é o processo XYZ lá dentro da atividade que está fazendo com que tudo se atrase. E aí quando chega no Cleiton, chega atrasado e a gente acha que é o Cleiton que está atrasando. Então percebam, o diagrama de Ishikawa, que é um diagrama bem interessante, tem a finalidade de nos ajudar a refletir com as principais causas de um determinado tipo de problema. E aí a gente avalia essas possíveis causas. Pô, Wesley, mas eu trabalho numa equipe, cara, que é muito difícil. Você está colocando num cenário onde as pessoas conversam, onde as pessoas debatem, né? E a gente chega numa resposta. Galera, eu não sou inocente, eu sei que isso pode gerar muito conflito. Ainda mais se o problema for o Cleiton. Imagina uma reunião onde o Cleiton é o problema e todo mundo fica falando que ele é o problema. Isso causa, né? Você como gestor, você tem que avaliar qual a melhor forma de eu implantar uma estratégia como essa. Às vezes a melhor forma é você chamar um por um. Ô, Cleudis Mariston, vem na minha sala rapidinho, vamos fazer uma reunião aqui. O Cleudis Mariston dá a percepção dele. Ô, Robert Walterson dá a percepção dele. Ou Cleiton dá e com base na percepção de todos, você consegue chegar num parâmetro. Pô, eu chamei 10 funcionários e os 10 apontaram o sistema como sendo um problema. Então, na verdade, eu às vezes penso que tá tudo, né, mil maravilhas, às vezes eu ponho a culpa só no funcionário, mas os 10 funcionários colocaram que o problema está no sistema. Então, será que não é o sistema que está com problema, ao invés dos funcionários? Os 10 funcionários reclamaram que não tiveram treinamento para poder utilizar um sistema. Será que a culpa é do funcionário ou é da falta de treinamento para o funcionário? Ah não, eu fiz ali separadamente, todo mundo falou que o Cleiton atrasa a equipe. Pô, se todo mundo falou que o Cleiton atrasa a equipe, o problema pode ser o Cleiton. Vamos chamar o Cleiton para conversar. Cleiton, o que está acontecendo? Por que isso está rolando? Não coloca na gente, é culpa de todo mundo. Não, a gente percebeu que os resultados estão ruins e um dos possíveis causas é o seu comportamento que está assim, assim, assado. O que a gente pode fazer para resolver isso? Entende? Então aqui a gente consegue ter um direcionamento de como solucionar este problema. Esta que é a finalidade do diagrama de Ishikawa. Como eu falei, diagrama espinha de peixe, diagrama de causa e efeito, encontrar as raízes dos problemas. Eu espero que essa ferramenta tenha ficado clara para todos. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.